Muito bem. Foi pedido aí pela nossa coordenação pedagógica para fortalecer com vocês, né? Relembrar aí a nossa pesquisa, né? A pesquisa CTA que a escola está fazendo, tá? Algumas, algumas pessoas responderam, mas uma boa parte ainda não, né? Então eu vou postar de novo para vocês aqui no chat, tá? O link da pesquisa. É muito importante que vocês participem, tá? A gente precisa disso, né? Precisa da participação e da opinião de vocês em relação às questões da escola, né? É sempre tentando aí, através dessas pesquisas, achar, né, algum ponto de melhoria que possa ser trazido por vocês. Então, a opinião de vocês sempre importa, é muito interessante, né? É uma meta aí que as escolas nos pedem também, né? Que 100% da turma procure responder a pesquisa, né? Tá, gente? Então, tá aí o link de novo no chat. Aqueles que puderem, por gentileza, eu agradeço muito. Vai ser muito importante para mim, vai ser muito importante para a escola, né? Muito importante para o gestor da escola que vocês estão matriculados, que respondam essa pesquisa, tá? Muito bem. Dito isso, gente, vamos conversar hoje sobre algumas orientações gerais aí para a apresentação de vocês, né? A apresentação acontece lá na quinta-feira da semana que vem, né? Dia 9. E hoje nós estamos tendo então essa aula de orientações gerais na sexta-noite, porque na terça, o que seria, né? Essa aula, nós vamos ter um feriado, né? O feriado de 7 de setembro, independência do Brasil, né? Então, gente, essa aula de orientações é a penúltima aula, né? Antes do dia 9, né? Porque o dia 9 já ocorrerá essa apresentação dos grupos, né? São 4 grupos, e aí os grupos vão apresentar, então, na sequência em que se formaram, né? Grupo 1, primeiro, depois o grupo 2, o 3 e o 4, tendo cada grupo aí 10 minutos para a sua apresentação, né? Então, são os últimos dois, né, encontros que a gente tem. Hoje, as orientações finais, e no dia 9, né, a apresentação de vocês, tá? A apresentação dos slides que vocês vão entregar, né? A entrega é no dia 5, né? A apresentação dos slides que vocês entregarem. Esses slides que vocês entregam no dia 5, né? Relembrando, é muito importante, que aqueles que não fizerem os slides dentro ali, né? Do Google Slides, que está dentro da entrega N2, né? Dentro do Classroom, fizerem no PowerPoint, por exemplo, ou numa outra ferramenta que utilizarem para criar a apresentação, não esqueçam, vocês vão adicionar o arquivo ali, né, para me enviar. Não esqueçam de converter esse arquivo para PDF, tá? Porque se enviarem o arquivo no formato de PowerPoint, como foi feito num outro computador, com uma outra versão, né, do PowerPoint, de repente eu vou abrir aqui a minha versão mais antiga ou mais recente, pode desconfigurar, tá? Então peço sempre que entreguem em PDF, tá? Quem vai fazer fora da ferramenta do Google Apresentações, né, que está disponível dentro da entrega da N2. A entrega é feita ali, igual, da mesma forma, né? Só que em vez de entregar o arquivo que está ali, onde vocês desenvolveriam os slides, né, vai ser adicionado, né, o arquivo ali, tá? Para clicar depois em entregar, certo? Então, atenção, né, para mandar em formato de PDF, justamente para não desconfigurar, né, para o momento da apresentação, tá? Muito bem. Bom, então vamos começar com as dicas para vocês se prepararem para esse momento. Tá? Então a gente vai falar sobre algumas dicas, aspectos técnicos, aspectos comportamentais da apresentação, e depois eu vou pegar ali umas 3 ou 4 apresentações de anos anteriores para a gente ver, né, as escolhas, né, de cada grupo, porque para vocês também é da mesma forma, né, cada grupo vai escolher o que apresentar, né, do seu trabalho. Então, dá uma olhadinha, né, nos trabalhos anteriores, vai ajudar vocês a terem um pouquinho, né, dessa dimensão, afinal, o que eu posso colocar, né, o que eu poderia fazer, né? É sempre muito importante e válido. Então, dicas para a apresentação, tá? Então, vocês têm que ter o cuidado, né, gente, de montar essa logística da apresentação de vocês de forma a todos do grupo participarem, tá?
A apresentação, né, ela vai ser gravada, tá? E fica o registro para a escola de vocês participaram desse momento. Então, vai aparecer, né, todos do grupo que estiverem apresentando, né, vão abrir sua câmera, abrir seu áudio para apresentar. Claro, né, gente, no momento da apresentação, tá apresentando o primeiro grupo, são 8 pessoas, né, vai estar aberto a câmera de quem está falando naquele momento, né, daquele integrante. Vamos pegar o exemplo do Fábio, né, é o grupo do Fábio que está apresentando, o Fábio está apresentando primeiro. Aí o Fábio abriu a câmera dele, abriu o microfone, apresentou o trecho dele ali do trabalho, ele vai passar a palavra para a próxima colega do grupo. Aí ele pode fechar a câmera dele e o áudio, né, para não entrar ruído na apresentação do próximo colega do grupo dele. O próximo colega abre o microfone, né, e a sua câmera, e assim vai, né? Todo o grupo precisa apresentar e realmente aparecer, né, a sua participação na gravação, né? E essa gravação, ela fica depois o registro para a escola desse momento que vocês participaram, né? Porque é o TCC da disciplina de vocês, né? É a apresentação do plano e a gente precisa disso, tá? Maria Emanuele levantou a mão, pode falar. Prof, tu vai, nesse tempo que a gente vai ter para apresentar, tu quer que cada pessoa fale, tu vai cronometrar o tempo que cada aluno vai falar ou não importa o tempo que cada um vai falar, desde que esteja dentro do tempo estipulado? Isso, exatamente. Essa última opção aí, Maria, tá? Tá bom, Então, obrigada. não tem um tempo específico para cada integrante, isso fica na gestão do grupo, né? O grupo vai decidir o que cada um vai apresentar, né? E o tempo que cada um vai levar. O importante é ficar, né, dentro do tempo máximo, né, para cada grupo, que é 10 minutos mais 2 de tolerância, né? Podemos chegar até 12 minutos, então, por grupo, tá? Essa é a ideia. Muito Ok, boa pergunta da obrigada. Maria. Obrigado, Maria. Tá, gente? Então é essa a ideia, né? Todos apresentam, né? Todos participam, né? E aí, claro, fica desde já, né? Uma dica importante para vocês testarem, né? Os microfones, né? Câmera de vocês, ver se está tudo ok, né? Para, se tiver algum problema, né? Até chegar o dia 9 vocês ainda têm tempo, né? De ver como é que vão fazer, né? Ah, a câmera do meu celular, onde eu vou fazer a apresentação, não está boa. Né? Ah, vou pegar o celular emprestado do pai, da mãe, do namorado, da namorada, enfim. Né? Ah, eu não tenho um microfone bom, vou conseguir um microfone com alguém emprestado, né? Enfim, para no dia, né, não ter problema. Inclusive, tá, gente, aqui antecipando uma outra dica que vem depois, né, vocês podem, entre vocês, né, fazer um ensaio dessa apresentação, né? Então, digamos, lá no feriado, né, dia 7 de repente é o dia que a maior parte do grupo, ou o grupo todo, né, vai ter uma hora disponível. Aí vocês combinam um horário, lá no dia 7 dia do feriado, pega lá, de repente, um horário lá, às 8 da noite. Né? O grupo se reúne, faz uma videochamada entre vocês, né, através do WhatsApp ou do próprio Google Meet mesmo. Vocês abrem uma chamada ali, fazem, né, um vídeo entre vocês, ensaiam, né, essa apresentação. Então fica uma dica aí também. É uma forma de vocês testarem o microfone e a câmera, né? E também ensaiarem ali a apresentação de cada um, para ter aquela sequência lógica, né? Então, quem é que apresenta primeiro? Então, terminei, eu passo a palavra para fulano, fulano fala, passa a palavra para o próximo. Então, uma dica importante também, tá? Importante, gente, vocês se organizarem, se manejarem com antecedência, tá? Para a sua apresentação. Então, né, dividir o que cada um vai apresentar, né? E tendo já a ciência do que eu vou apresentar, né, na hora do trabalho, estudar bem, né, aquela parte que me cabe, né, para ter, né, uma capacidade de fala, né, e de conteúdo, né, no momento da apresentação, né. Então, se planejem com antecedência, estudem, né, para fazer a apresentação de vocês, tá? Uma outra coisa importante, são 8 integrantes no grupo, né? E aí aconteceu alguma coisa, né? Um dos colegas não vai poder participar, faltou luz lá na região dele, né? Não tem internet, está sem luz, não tem como participar da apresentação. Como é que fica? O grupo automaticamente, né, vai apresentar todo o trabalho. Tá? Vocês, né? Tinha um slide que era do colega, alguém do grupo assume, né, aquela parte do colega para não ficar um espaço na apresentação, né? A gente só correr um slide. Por exemplo, aqui seria o colega, ele não está, e vai para o próximo. Não, né? O grupo assume
aquilo que ficar, né, se algum colega ficar impedido de apresentar por algum motivo, uma situação técnica qualquer que acontecer, tá? Os horários, gente, tá? Vamos estabelecer os horários e vamos, no dia da apresentação, respeitar esses horários. Então, o que vai ser? Às 19 horas, né? Como sempre, a gente conecta, tá? Só que em vez de ter aqueles 5 minutinhos iniciais antes de iniciar a aula, a gente vai ter 15 minutos iniciais. Tá? Então, das 19 até as 19h15, para dar tempo de todos os grupos estarem, né, completos e conectados. Tá? Então, tem 15 minutinhos ali, todos conectados. 19h15, a gente inicia o primeiro grupo, o grupo 1. Tá? 19h15, o grupo 1. Então, né, vão ser ali 10 a 12 minutos de apresentação. Né? Então, fecha uma apresentação, vai para a próxima. Então, tem mais uns minutinhos ali. Provavelmente o segundo grupo comece às 19h30. E a gente vai assim, né? Grupo por grupo, tá? Provavelmente, né, a gente vai terminar, como são 4 grupos, né? Provavelmente a gente vai terminar as apresentações de vocês por volta de 8h30 até 8h30, provavelmente a gente já terminou as apresentações, né, de vocês, tá? A partir desse momento aí os grupos vão estar liberados. Eu vou fazer o fechamento das médias, né? N1, N2, vou fazer o fechamento e ata de conselho da turma de vocês. E já vou inserir, então, as informações no sistema, as notas, e quero lançar tudo até as 22 horas. Até o final da noite já é para estar as notas lançadas para vocês, tá? Só se acontecer um contratempo qualquer, né? E não der para fazer isso, aí fica logo para a semana seguinte. Mas a ideia é fechar já, né? Na própria noite, né, o lançamento de notas de vocês, tá? Então, o horário, conexão às 19, 19h15 começa o grupo 1 e a gente vai, né, nesse sentido até o encerramento dos 4 grupos que tem para apresentar, tá? Alguns aspectos técnicos da apresentação, gente, tá? Como são 10 minutos e tem uma tolerância mais 2, né, podendo chegar a 12 minutos para cada grupo, tem um cálculo que se faz, né, de tempo para apresentação dos slides, que seria um slide por minuto. É um padrão. Tá? Então, se eu vou ter 10 minutos, 10 slides. Se eu vou ter 20, 20 slides. Se eu vou ter 30, 30 slides. Se é 1 hora, até 60 slides, um por minuto. Seria esse um cálculo médio. Tá? Então, a ideia, né, de no máximo 10 slides é para que vocês se mantenham dentro desse tempo limite, né? 10 slides, então tem uma tolerância mais 2, se falar um pouquinho mais num slide ou no outro, né, ainda fica dentro da tolerância, né, daqueles 12 minutos, tá? Considerando que são 10 slides de conteúdo, tá, do plano. Então, é um slide, né, que vai ser a abertura, onde vai estar lá o nome da empresa de vocês, logotipo, talvez, como vocês quiserem colocar, e os nomes dos integrantes. Depois, aí se conta, né, 10 slides de conteúdo, tá? É um da apresentação, né, o nome da empresa e o nome dos integrantes, e depois vem 10 de conteúdo do plano de vocês, tá? O que vai ter nesse conteúdo de 10 slides do plano de vocês? O grupo é que decide. Vocês vão fazer a gestão dessa apresentação, no sentido de que vocês querem convencer quem está assistindo de que essa ideia é boa, de que o negócio vai dar certo, de que o produto tem absorção no mercado, né, que a empresa vai bombar, como se diz, né? Então, o que vocês escolhem, né, das 4 etapas do projeto para apresentar? Tá? Então, tem fundamentações ali, né? Tem justificativas técnicas, como, né, a parte contábil, financeira da empresa, tem justificativas do marketing, tem justificativas da parte operacional, tem justificativas sobre o produto, sobre a ideia da empresa, a marca, o nome. Então, isso vocês vão apresentar nesses 10 slides, tá? Liliane levantou a mão, pode falar, Liliane. Professor, quem vai ficar responsável por apresentar os slides enquanto cada colega fala? Tá. Nós temos 2 opções nesse sentido, tá, Liliane? A primeira opção é vocês vão me entregar os slides, né, em formato PDF. Eu vou abrir os slides grupo por grupo aqui e vou chamar grupo 1, apresenta. Aí o grupo 1 começa a apresentação e vai me indicando, né? Próximo pessoa do grupo, próximo slide, eu vou passando e vocês vão me indicando. Segunda opção, vocês também podem compartilhar slides, né?
E aí o grupo faz o próprio compartilhamento. Como estamos todos conectados aqui agora, né? Se vocês clicarem ali na caixinha retangular, né? Tem uma seta para cima, ali é apresentar. E qualquer um de vocês pode, do grupo, né? Pode carregar um arquivo para apresentar na tela aqui, tá? São essas duas opções, porque aí o grupo mesmo apresentando, né? Quem estiver compartilhando a tela, por exemplo, o Fábio que vai passar os slides para o grupo. O Fábio compartilha a tela dele lá, com o slide aberto, né? E passa os slides lá, tá? São Pô, tô essas em duas alta hoje. opções. Oi? Tô em alta hoje. Tá tranquilo? Tá bom, Fábio obrigada. conectando, boa noite. Em geral, tá? O pessoal, eventualmente, né, pede para mim passar para o grupo e ir apresentando. Mas um ou outro grupo, às vezes, compartilha, né? Também é possível. Aí vocês pensem como querem fazer, tá? Tá bom, eu vou ver com as colegas aqui, então. Tá. Bárbara, consigo conectar agora? Boa noite, Bárbara. Bom, em relação à apresentação, né, o conteúdo que vocês vão estar apresentando, tá? Tem que ser de forma clara e precisa. Tanto a forma falada, né, quanto a forma escrita nos slides, tá? Então, vamos imaginar que a gente está apresentando um quadro aqui, né, nessa tela que está para vocês. Você tem que olhar para esse quadro que está na tela, tá? E ele tem que ser visível, né? Não pode estar, de repente, uma imagem um pouco fosca, né? Ou a letra muito pequena, por exemplo, tá? Que não dê para ler. Tá? Então, essa atenção vocês têm que ter, tá? Então, uma clareza na apresentação, né? E na forma de falar também, né? O cuidado na forma de falar, evitar repetições, gírias, enfim, né? Na fala de vocês, tá? Com relação aos aspectos comportamentais, gente, tá? Embora tenha um slide no início, né, em que tem lá o nome da empresa de vocês, os nomes dos integrantes, sempre que vocês vão começar a parte de vocês na apresentação, comecem dizendo o nome de vocês e o que vocês vão estar apresentando, tá? Isso deixa a apresentação, né, mais inteligível, né? A gente sabe o passo a passo que cada um está fazendo durante a apresentação, tá? Então, alguém apresentou lá, né, a empresa tal, os integrantes são tais, tais e tais, né? Eu, fulano de tal, vou iniciar a apresentação lá, de tal etapa, de tal parte, né, da apresentação. Terminou a sua parte, eu passo a palavra para a colega. A colega fala o seu nome, diz o que vai apresentar e faz a sua apresentação e vai fazendo nessa sequência. Fica muito mais fácil e, inclusive, fica até, né, mais tranquilo, né, para aqueles casos em que terminei de apresentar e aí tem que o próximo colega falar. E aí o próximo colega esqueceu que é ele, né? Se eu indico, né, colega agora vai fazer a sua parte, então também fica todo mundo, né, conectado nesse momento, né, entendendo que chegou o seu momento de apresentar, né? Tá? Estudar o plano, gente, com antecedência, tá? Para argumentar aquilo que vocês estarão apresentando. Aqui, estudar o plano é o plano como um todo, né? Vocês vão entregar um roteiro, né? Junto com os slides, vocês vão entregar aquele roteiro completo. Então é importante, né? Não só estudar só a sua parte, mas o plano como um todo. Isso fundamenta aí na hora de vocês falarem, né? Argumentar, ajuda bastante. E claro, né? Se algum colega, né? De repente ficar mais nervoso na hora da apresentação, travar, né? Ou der até algum problema na conexão, né? Um outro colega está preparado também para ajudar, né? Então, nada impede que vocês possam se ajudar na apresentação, né? Se algum colega tiver alguma dificuldade, outro colega ajuda, enfim, né? Para não deixar, de repente, uma situação ali, né, no meio da apresentação que possa ser ruim, né, para o grupo, tá? E às vezes acontece, né? Uma conexão cai, alguém fica um pouco mais nervoso, os outros colegas, todo o grupo, né, lê o plano, entende, sabe tudo, né, e aí pode se ajudar no momento da apresentação, tá? O vocabulário, gente, na hora da apresentação, tá? Buscar um vocabulário adequado, né? Sem utilizar gírias, tá? Não precisa ser uma linguagem assim, né? Tipo jornal nacional, né? Aquele pá, 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 né? Decorado. Mas
um vocabulário que a gente não, né? A gente vê ali uma fala escorreita, clara, precisa, mas sem gírias, tá? Outra coisa, gente, a aparência pessoal, né? Então, é uma apresentação, né? De um curso técnico, vocês vão estar apresentando, né, um trabalho de conclusão de vocês. Então, essa apresentação, né, vai ser gravada, vai ficar o registro lá para a escola, né? Todos esses detalhes são importantes que nos levam, então, a essa questão da aparência pessoal, tá? Evitar, né, quem gosta de usar boné, né, não utilizar boné, nem ficar de óculos escuros, né, mascar chiclete, né, olhar diretamente para a tela, para a câmera, né, quando estiver falando, não olhar para o chão, olhar para outros lugares, né, no momento da sua apresentação, tá? Então, são dicas importantes aí. Principalmente a questão do boné, né? O pessoal gosta bastante de usar boné, né? E às vezes esquece, né? Na hora da apresentação, quando vê, abre a câmera, tá lá, né? Tá de boné, né? Outra coisa, como vocês estão em casa, né? Eventualmente, né? A gente está um pouquinho mais relaxado, enfim, né? Sentado ou mais, né, às vezes, recostado na própria cama, né? No momento da apresentação, gente, tomem a postura, né? De quem está ereto, né? Sentado e poder fazer a apresentação dessa forma, né? Evite ficar atirado, deitado, enfim, né? No momento da apresentação, que também não fica legal para o nosso registro, né? Legal para a nossa gravação, que vai ficar, então, a gravação de vocês para a escola, tá? Alguma coisa, gente, sobre os aspectos comportamentais que vocês querem falar? Alguma pergunta? O senhor vai fazer algum tipo de pergunta ou não? Só nós que vamos ficar expondo e argumentando. Vocês vão expor, argumentar, e tudo que vocês exporem, argumentarem, vai ser analisado, tá? Para compor a nota de vocês, certo? Então, cada pessoa, né? Então tá lá, grupo 1, tá, os 8 integrantes. Eu vou ficar aqui fazendo todas as observações do que cada um está apresentando, como está apresentando, para depois fazer esse fechamento de nota. Se eu ficar com alguma dúvida, por exemplo, né, em alguma parte do trabalho, aí eu posso fazer pergunta, mas no final, não no meio da apresentação, tá, Nilza? No meio da apresentação, eu não vou parar a apresentação de vocês para fazer uma pergunta, por exemplo. Tá? Terminou a apresentação do grupo, eu fiquei com dúvida em alguma coisa não entendi bem ali, né? Eu posso fazer uma pergunta, ou não, se ficou claro, né? Ficou tudo tranquilo, não vai ter pergunta, tá? Mas se achar que, né, poderia ter, que dá para explicar um pouquinho melhor tal parte, eu posso questionar alguma coisa, tá? Tá certo. Certo. Liliane levantou a mão, pode falar, Liliane. Senhora, vai ser só o senhor para avaliar ou vai ter outras pessoas para avaliar na apresentação? Tem um convidado para avaliação, tá? Eu sabia. Sempre tem um convidado. Vai estar ali escondidinho assistindo a apresentação de vocês. É para dar mais medo na gente, né, professor? Não, nem é tanto. Vocês já dominam, vocês fizeram todo o trabalho, né? Nem é tanto medo, né? Mas a ansiedade de apresentar só, né? Porque, na verdade, vocês fizeram tudo, né? Vocês construíram tudo passo a passo. Vocês sabem o que vocês fizeram, né? É mais ansiedade mesmo, né? É que deixa a gente nervosa e aí depois a gente esquece do que a gente vai falar. Faz um papelzinho, deixa ali do lado, né? Aí vai olhando para a câmera, se precisar dar uma olhadinha no papelzinho ali, que eu tinha que falar mesmo. E ajuda bastante, tá? Eu vou tomar bastante chá. Um chazinho de camomila, né? De erva doce, ajuda. Só não vai tomar demais e dormir na hora. Vá. Tá? Mas tranquilo. Vocês vão ver que é bem... Se o grupo conseguir fazer um ensaio com antecedência, tá? Aquela dica que eu dei, ensaiar antes, vocês vão ver que em 10 minutos, gente, com 8 pessoas no grupo, tá? Vocês vão ter ali um minutinho cada um para falar, né? E passa muito rápido 1 minuto. Vocês vão até sentir assim, puxa, bem que eu poderia falar um pouquinho mais, né? E vocês vão ficar com vontade de falar mais, né? E vai dar, se dividir certinho, né? Daria 1 minuto, 1 minuto e pouquinho para cada um, tá? Mas é claro, vai depender de cada grupo, né? Depende do que vocês dividirem. Quem pegar uma parte mais densa, talvez vá falar um pouquinho mais. Quem pegou uma parte menos complexa, talvez fale um pouquinho menos, mas na média, né? É bem pouco tempo aí para cada um falar.
Bom, a dica de ouro, né? Tem 3 dicas de ouro. Treinar, treinar e treinar. Tá? Treinar com os colegas da equipe a apresentação no formato web, tá? Então, aquela dica que eu dei no início, tá? Agora aqui de novo. Gente, procurem, tá? Se esforcem aí para conseguir fazer uma chamada ao vivo entre vocês, tá? Assim como eu estou fazendo agora, nessa chamada no Google Meet, daqui a pouco o líder do grupo, né? Vai lá, abre o Google Meet, cria a chamada, compartilha o link do Meet, né? No seu grupo do WhatsApp aí do plano de negócios, os colegas entram, né? Compartilha a tela da apresentação, vocês vão passando, né? Slide por slide, vão treinando a apresentação, né? Entre vocês, tá? Indico pelo menos uma reunião de ensaio entre vocês, tá? Mesmo que nem todos do grupo possam naquele dia, o dia que dá para todo mundo é no domingo, o dia que dá para todo mundo é lá no feriado, né? Mas não dá para todos, porque fulano trabalha no domingo, fulano trabalha no feriado. Pelo menos a maioria, né? Que consiga, então já fica um pouquinho mais, né? Só um pelo menos não pôde, né? A maior parte conseguiu, pelo menos, né? O grupo fica um pouco mais estruturado, tá? A apresentação fica um pouco mais quebrada, dá problema na hora de apresentar, fica aquele silêncio, ninguém sabe o que fazer, para onde ir no momento da apresentação, é quando o grupo não teve nenhuma oportunidade de fazer um treinamento, né? De fazer um ensaio juntos, né? Então, como tem bastante tempo até o dia 9, né? A gente tem um final de semana pela frente, tem um feriado pela frente, daqui a pouco vocês conseguem se organizar bem para isso, tá? Mas não precisa ser pelo Google Meet, daqui a pouco vocês querem fazer uma chamada de vídeo, né, pelo WhatsApp mesmo, né, entre os integrantes do grupo, né. A vantagem do Google Meet é que vocês conseguem compartilhar a tela, né. Você compartilhar a tela da apresentação de vocês e fazendo o passo a passo exatamente como aconteceria na aula, tá. Essa questão do ensaio de vocês, não só para essa coisa da dinâmica, né, de que um vai falar, o que o outro vai falar, o tempo que vocês vão cronometrar e vão ter uma ideia de quanto tempo estão levando a apresentação, mas durante esse próprio ensaio vocês já estão, né, testando o microfone, estão testando a câmera de vocês, né, que são alguns aspectos técnicos aí que durante o ensaio, né, vocês podem notar de repente algum problema, alguma dificuldade, conseguir arrumar, né, para o dia da apresentação, né, tá? Então essa é a dica de ouro. Nesses ensaios, às vezes a gente percebe, eu vou ter que ensaiar um pouquinho mais, né? Vou ter que treinar um pouquinho mais a minha parte, ler um pouquinho mais, né? Ou daqui a pouco a gente vai ter, a nossa apresentação a gente treinou aqui, deu meia hora, né? E a gente vai notar que, puxa, eu tenho 10, no máximo 12, então a gente vai ter que fazer, né, alguns cortes, né, na fala de um, na fala de outro, para conseguir ficar dentro do tempo, né? Tá? Então o ensaio é sempre muito importante, tá? Então procurem fazer isso, tá, gente? Já se combinarem, já para marcar um dia e um horário, né? Que todos ou a maioria do grupo possa fazer o ensaio, tá? Como a entrega dos slides é no dia 5, né? De repente, se entregarem no dia 5 cedo, daqui a pouco no próprio dia 5, mais tarde à noite, vocês conseguem fazer um ensaio, ou lá no dia 7 no feriado, tá? Uma dica que fica aí para vocês, certo? Alguma pergunta, gente, que vocês queiram fazer? Tranquilo por enquanto? Certo. Então, eu vou compartilhar agora com vocês a tela aqui do programa PDF, onde estão as apresentações de anos anteriores. Nesse caso aqui, dessas apresentações, tá? Todos os grupos entregaram em PDF, né? Nenhum acabou fazendo lá no Google Documentos, né? Lá no Google Apresentações, que está dentro da entrega da N2, tá? Mas tem essa opção também, né? Dá para fazer os slides lá direto dentro do Google Apresentações, né? Lá da entrega da N2, e aí faz a entrega por lá mesmo, né? Aí não precisa converter para PDF, porque lá, ao abrir lá, já vai estar no formato que vocês formataram, né? E esses outros grupos todos, né? Eles acabaram escolhendo fazer no PowerPoint, né?
e aí eles estilizaram a apresentação deles com as cores da empresa, o logotipo da empresa, né? E aí salvaram em PDF, né? Ficando então, né, estilizada a apresentação de acordo com as cores da empresa, com a parte do marketing da empresa. Tá? A maior parte dos grupos faz assim, né? Em vez de acabar utilizando aquele PowerPoint que está lá, né, o Google Apresentações, adiciona, né, um arquivo extra lá, salvando o seu arquivo em PDF. Tá? Inclusive, alguns grupos já têm feito assim, né, nas entregas das etapas, né, da N1, etapa 1, 2, 3 e 4, alguns grupos entregaram em PDF, né, o roteiro. A técnica é a mesma, né, só salvo sua apresentação em PDF e adiciona ela lá. Tá? Então, vamos falar um pouquinho aqui de cada uma das apresentações, tá? Com alguns detalhes, algumas coisas aqui que são importantes, e vocês também vão ter uma ideia, né? Se inspirando aí nas ideias dos grupos também dos anos anteriores, em relação ao que vocês podem pôr, né, na apresentação de vocês. Vocês vão ver que é bem diferente, né? Umas são bem diferentes umas das outras, né? Em relação das escolhas que foram feitas, né? Porque é livre, né? Cada grupo escolhe o que quer apresentar para convencer na sua fala, né? Sobre a viabilidade da sua empresa. Tá? Então aqui nós temos a restaurante Fuego Colombiano. Aí nesse grupo eram 6 integrantes. Tá? Eles já escolheram, né, fazer a apresentação então com todo o fundo, toda a formatação, né, com as cores da empresa, né? Vermelho, azul, laranja, tá? Inclusive toda a parte de fundo, né? Correspondente às cores da empresa. Tá? Então, aquele primeiro slide que eu falei para vocês, né? Que tem então o nome da empresa e o nome dos integrantes do grupo, né? Antes de começar os 10 slides da apresentação. A única coisa que esse grupo aqui, né, em relação a isso, né, cometeu foi, ele fez 10 slides ao todo, contando com esse primeiro da apresentação, aqui, né, do nome dos integrantes. Esse aqui não conta, né? Então, é este da abertura, mais 10 de conteúdo do plano. Tá? E aí eles fizeram 10 ao todo. Tá? Depois o grupo falou sobre o nome da empresa, né? O porquê desse nome da empresa, né? Falou um pouquinho dos sócios, o capital que cada sócio colocou. Eles não escolheram colocar aqui nesse momento, né, os valores financeiros de cada sócio na tela, mas eles falaram a respeito, né, disso e das atribuições, né, a função de cada sócio na empresa. Tá? Falaram do capital social, a localização da empresa e por que localizaram a empresa nesse endereço, né, sua justificativa. Tá? São várias informações num slide só, né, mas dá para fazer isso, né, num minuto, né, se a gente contar aquela ideia dos 10 minutos, 1 minuto por slide, dá e sobra, né, explicar porquê do nome, né, as funções dos sócios, né, e a localização da empresa e por que aquele local foi escolhido, né, o motivo pelo qual. Depois eles entraram na parte estratégica, né, então, missão, visão, valores da empresa, foi uma escolha que eles fizeram. Apresentaram a parte do marketing, né? O logotipo, as cores, né? É um restaurante de comida colombiana, então por isso as cores remetem, né, às cores da bandeira colombiana. Né? O slogan da empresa, né? Explicaram, né, a escolha desse slogan e explicaram também, né, o porquê das cores, né? Além do simbolismo, é claro, né? Da questão da bandeira colombiana, né? Outros elementos, né, das cores relacionadas à alimentação, por exemplo, que é a área deles. Tá? Bom, aí depois já começaram a entrar em outros aspectos aí da apresentação. O setor de atividades, né, é um comércio de produtos alimentícios, e aí eles falaram um pouquinho, né, trouxeram um dado lá do IBGE, né, como é que está esse setor de atividades na economia, né, se está crescendo, não está crescendo, qual a informação que foi obtida, né, em relação a isso. Falaram um pouquinho da forma jurídica, enquadramento tributário, né, o quanto eles ficaram de alíquota do Simples Nacional. Tá? Retomaram aqui com mais detalhes a questão do capital dos sócios. Tá? Falaram, já na sequência, no estudo dos clientes e estudo dos concorrentes. Aqui, nesse momento, né, eles não mostraram os gráficos da pesquisa, mas trouxeram os dados. Né? Tantos por cento dos clientes é público feminino, tanto é público masculino, tanto diz que pagaria de tanto a tanto. Né? No estudo dos concorrentes, né, eles falaram dos 3 principais concorrentes, mas trouxeram, né,
Um que era mais próximo ali para detalhar um pouco mais, né, que era o guacamole, né, porque que esse era o principal concorrente, eles destacaram esse concorrente, né, mas nominaram os outros dois. Aqui sobre o estudo dos fornecedores, né, então eles falaram um pouquinho, né, sobre a estrutura, o que eles precisariam, né, em termos de estrutura para o restaurante, né, a descrição dos principais produtos, né, então, né, no restaurante colombiano, quais seriam os principais produtos, né, e as características, né, desses principais produtos, as estratégias de preço, do limite máximo e mínimo aqui, né, o produto mais barato, o produto mais caro, então ficavam nessa faixa de 20 a 50 reais. Quais seriam as estratégias promocionais deles, tá? A estrutura de comercialização, que é uma venda direta no restaurante, principalmente, né, mas eles também tinham delivery, esqueceram aqui nesse momento da apresentação de falar também da questão do delivery, né, que era um canal de distribuição que eles tinham também, tá? Trouxeram a questão da matriz SWOT, que é os fatores internos e externos, tá? Não colocaram o quadro, mas falaram a respeito, né, das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Aproveitaram esse espaço para falar um pouquinho do layout também da empresa, como é que estaria distribuído. O prejuízo aqui ficou no tamanho do layout, né, na hora de projetar no slide aqui da apresentação, que vocês vão notar que a gente não consegue ler a legenda, né, que espaço era esse aqui, que espaço era aquele lá, né. Então, a imagem, né, deveria estar um pouco maior, né, o texto poderia estar um pouquinho mais para baixo, talvez um pouco menor, dá para qualificar um pouquinho melhor essa imagem do layout, né, mas eles explicaram a questão do layout, falaram da capacidade produtiva, processo operacional, a necessidade de funcionários, né, no restaurante, e quanto é que eles teriam, então, de investimento fixo total, né, em relação a maquinários, equipamentos, a estrutura como um todo, né, o estoque, né, faz parte dos investimentos fixos totais, chegando nesse valor aqui. Tá? Depois eles trouxeram outros elementos da parte financeira, né? Capital de giro, né? Estimativa de custo fixo operacional, ou seja, eles não colocaram aqui, né, todas as tabelas, até porque não dá para colocar todas as tabelas em 10 slides. Eles trouxeram o resultado final, tá? Daquelas tabelas de estimativa de capital de giro, custo fixo, PL operacional, investimento total, faturamento da empresa, o custo, né? Então, eles trouxeram os valores para poder falar a respeito, né? É claro que aqui não é, né, uma leitura, né, dos valores, né? A estimativa tanto valor, a estimativa tanto explicar, né, de onde vieram esses valores, né? E qual o significado. Um pré-operacional acontece antes da empresa abrir, né? O valor de tanto que considera os custos, né, de reforma, de não sei o que, de não sei o que. Então, dá uma detalhada a respeito disso. Claro, né, não é um detalhamento aprofundado, porque senão passa, né, do tempo da apresentação. Pelo menos as coisas básicas, né, do que é o investimento total que deu esse valor, o que cabe, o que está dentro do investimento total, né, o que soma aqui, né. Faturamento mensal da empresa, como é que foi pensado, como é que foi calculado o faturamento mensal que deu 10.505? A gente calculou o preço de venda de cada produto, multiplicou pela quantidade, né, de produtos vendidos no mês e chegamos a esse valor. Então, é claro, conciso, breve a explicação, tá? Para dizer como é que chegou nesse valor. Depois lá, o custo da mercadoria vendida, quanto que alcançou, e o fluxo de caixa, né? Aqui até, né, a questão do fluxo de caixa, os grupos se perdem um pouco aqui na hora de apresentar o fluxo de caixa na questão tempo, tá, gente? Então, embora o grupo tenha tido aqui 10 slides, eu lembro bem desse grupo do restaurante colombiano, eles acabaram passando dos 12 minutos máximo, né? Chegaram até 15 minutos, que prejudica a apresentação, prejudica o tempo, né, depois do grupo que vem, né. Então, não é para explicar detalhadamente, né, o fluxo de caixa, né, mas para demonstrar como é que vai ficar o resultado do caixa da empresa nos 4 primeiros meses, né. Vai ser negativo, vai ser positivo, vai ser crescente, vai ser decrescente, né. Então, qual é a situação da empresa, né? O caixa está sendo decrescente porque nesse primeiro momento a empresa teve muitos gastos, as vendas são menores, então a explicação do porquê, né, esse saldo de caixa está sendo reduzido ao longo do tempo, que é o que acontece com a maior parte das empresas no início, né? Então, o caixa começa mais alto, com o investimento inicial, mas depois vai caindo um pouquinho, né, o caixa, porque as vendas no início são, né, menores, né, e os gastos, né, tendem a aumentar. Então, tá? Cuidado na apresentação do fluxo de caixa, se vocês escolheram colocar, né, a tabela do fluxo de caixa. Tá? Inclusive, não é muito recomendável, porque vocês já estão vendo, né, que colocar uma tabela inteira, se a tabela é grande, né,
eventualmente a qualidade, né, da imagem não vai ficar muito boa, né? Eles tentaram colocar aqui, tá? Mas poderia ter colocado só a linha final do fluxo de caixa, demonstrando a variação do caixa fechado em cada mês, e explicar, né, por que esse caixa diminui, né, nesses meses iniciais, né? Bom, para fechar, né, eles trouxeram então o DRE e o balanço, tá? E um indicador ali. DRE e balanço. O DRE vai me dar o resultado da empresa, um DRE projetado para o primeiro ano, né? Vai me dar um resultado operacional, se a empresa deu resultado positivo ou negativo, né? Então, se deu resultado negativo, é claro que a receita foi menor que os custos, né? A empresa teve algum problema, né? Com o cálculo das vendas, enfim, né? As vendas foram menores do que os custos, e aí a empresa precisa justificar aqui nesse momento, né? O que pode ser feito, né? Acrescentar mais produtos, né? Reformular o seu portfólio, enfim, para chegar a um nível de vendas maior que supere os custos e o resultado do DRE seja positivo. O balanço patrimonial é o de abertura, tá? Então, aqui apresenta-se o que a empresa vai ter de ativo, né, seu capital social e o fechamento do balanço nesse sentido, né, quanto seria, né, essa diferença. Tá? O indicador, gente, que a gente apontou para vocês fazerem é aquele indicador de prazo de retorno de investimento, né, quantos anos retorna o investimento. E aqui o grupo acabou fazendo, né, um outro indicador aqui, né, por algum motivo, né, qualquer, não lembro agora, mas o grupo acabou fazendo um indicador que não foi, né, aquele indicador de fechamento do trabalho, tá? É o PRI, né, prazo de retorno de investimento, tá? E aí o fechamento, então, desse primeiro grupo, tá? Então essas foram as escolhas. Cada grupo faz a sua escolha, né, e a sua justificativa, né, na apresentação, né, para demonstrar, então, a qualidade da sua empresa, do seu produto, das suas ideias, né, tentando convencer que, né, na visão de que estamos falando para um investidor. Esse investidor está assistindo a minha apresentação, né, e ao final, né, esse investidor vai pensar, eu investiria nessa empresa em função disso que foi apresentado ou não? Tá? É nessa perspectiva que vocês devem fazer as escolhas de vocês para apresentar, tá? Então, vou trazer aqui agora um outro tipo de empresa, tá? Aquela era um restaurante, né? Um produto físico vendido na loja, né? Agora aqui nós temos uma empresa de prestação de serviço, tá? Chamada iService. Então aqui eles têm também 10 slides, né? Então os grupos aqui, esses pelo menos, né? Esqueceram daquele detalhe, né? No final vai dar 11, porque é o primeiro que é a capa, né? É o nome da empresa, né? O nome dos integrantes do grupo, e depois vem os 10 de conteúdo, né? Então, na verdade, aqui seriam 11, né? E o grupo contou 10 no geral também, que nem o primeiro grupo ali, tá? Então, nome da empresa, plano de negócio e o nome dos integrantes. O grupo também fez, né? A sua apresentação no PowerPoint, salvou em PDF para entregar, tá? Porque aí fez as escolhas das cores, né? Mudou todo o fundo, né? Como melhor conseguiu fazer, tá? Então, na abertura, eles escolheram fazer um resumo da parte digital tecnológica, porque a empresa, essa iService, né? Ela presta serviços através de um aplicativo que eles, né, pensaram, então. E aí fala um pouquinho, né, daquela ideia, né, como é que essa área, né, de atuação na economia, a área de serviços, a questão digital, os aplicativos, né, e como é que conecta as pessoas, né, com os prestadores de serviços. Eles fizeram um breve resumo, né, sobre como é que está essa área de serviços no Brasil no momento, né, falaram um pouquinho, né, como isso impacta a vida das pessoas. Então aqui estão justificando, né, a existência de um aplicativo que conecta, né, as pessoas à necessidade de prestação de serviços, tá? Com aquela ideia, não, eu vou mostrar, vou convencer esse investidor, né, que isso, né, é uma ideia que está em crescente expansão, né, no país e no mundo como um todo, então vale a pena investir, né, nessa ideia de negócio. Falaram da marca, né, por que a iService, por que as cores, né, falaram do seu slogan, né, do seu logotipo, tá?
Aqui eles deixaram só os elementos e explicaram as coisas, né? Vocês já viram que no outro grupo eles colocaram, né? O porquê do azul, o porquê da cor tal, o porquê da cor tal. Aqui eles colocaram os elementos e explicaram de forma falada, tá? Que é uma outra coisa que o grupo pode fazer, né? Não precisa necessariamente colocar tópico por tópico que eu vou falar ali no slide. Eu posso colocar a imagem do que eu vou falar, o logotipo, o slogan, né, a marca da empresa, e aí eu falo por que a ICERF, por que a cor cinza, por que a cor azul, por que aquele slogan ali, né, seu delivery de serviço e manutenção. Né? Aí vem na fala as explicações, não necessariamente precisa estar o texto, né, dentro do slide da apresentação. Tá? Depois, falando um pouquinho, né, dessa aposta que eles fizeram do ramo de tecnologia, e aí falando do aplicativo, né, que eles pensaram, desenvolveram, tá? O aplicativo do iService, o que ele teria, né? Quais as conexões que esse aplicativo pode fazer, né? Entre os prestadores de serviços e as pessoas que necessitam, tá? No ramo da tecnologia. Trouxeram a parte estratégica da empresa, né? Missão, visão e valores, tá? E aí trouxeram um pouquinho de texto aqui, né? A respeito. A demonstração do aplicativo, tá? Explicando, né, cada menu, para que serve esses menus, né, que foram criados, a barra de pesquisa, como é que o cliente pode utilizar essa barra de pesquisa para pesquisar os serviços, né, o acesso do perfil do usuário, como fazer login, senha, enfim. Né, eles usaram aqui, então, essa tela do aplicativo para demonstrar como é que funciona esse aplicativo. Tá? Os principais serviços, né, o aplicativo tem vários serviços, né? Então eram 10, 15, 20 serviços prestados ali. Mas como vocês devem lembrar, né, teve uma etapa do roteiro do plano que vocês tinham que colocar lá os 3 a 5 principais produtos ou serviços, né? Então, esses eram os cálculos, né, a partir desses 3 principais serviços, embora eles tivessem mais serviços, né? E aí trouxeram, né, na apresentação esses 3 principais serviços, tá? Falando um pouquinho, né, de quais são esses serviços e de que forma, né, esses serviços trazem, né, e atraem clientes, né, e o quanto seria o faturamento, né, trazido por cada área, né, prestada de serviço. Quanto o serviço de eletricista traz de retorno para o aplicativo. E aí explicaram nesse momento como é que funciona, né, qual o percentual que fica para o prestador de serviço, qual o percentual que fica para o aplicativo, né, quantos nos serviços prestados por mês, quanto é que daria de faturamento, né, para esse tipo de serviço. Ou seja, não colocaram os números aqui, né, mas falaram a respeito dos números, né, de uma forma falada, quanto é que daria o resultado, né, do faturamento, que é aqueles números que eles tinham calculado e colocado lá no roteiro, né, completo. Bom, a participação da empresa, né, aqui detalhando essa questão da porcentagem, né, que aqui eles falaram quanto é que daria o faturamento de cada serviço, né, e quanto é que eles tiram, né, de resultado e como é que funciona, né, esse percentual retirado, né, dos serviços prestados, tá? E, por fim, né, usaram uma frase de fechamento, né, da apresentação, né, relacionada, né, à tecnologia, né, do Steve Jobs, que a tecnologia move o mundo. Né? Então, foram essas escolhas desse grupo, né, para apresentar. Então, vejam, né, que eles não trouxeram tabelas, né, não trouxeram na apresentação deles, né, números, tá? Eles trouxeram toda uma parte gráfica da apresentação e foram falando, né, as questões de resultado, faturamento, custo, a forma de atendimento, como funciona a empresa, né, e aí fizeram a escolha, né, da apresentação ser desse jeito, diferente do outro grupo, né? O outro grupo tinha muita coisa dentro do slide, né, tabela, número, tudo, né? Então, depende, claro, de como cada grupo quer fazer a sua apresentação, né? Então, o primeiro grupo, né, talvez estivesse mais inseguro na hora de apresentar, não vou me lembrar dos números, né, então vamos colocar no slide o número, porque na hora de apresentar eu não vou lembrar, não vou esquecer. Tá? Esse grupo não, né, já pensaram de outra forma. Não, a gente vai trazer aquilo que impacta, né, um estilo todo, né, visual, mas na hora de falar, a gente vai falar o número, a gente vai falar do resultado, né, não precisa estar os números nos slides. É uma escolha, é livre essa escolha, como eu falei, tá? Cada grupo tem a liberdade de fazer a sua apresentação, desde que justifique, né, as coisas no momento da apresentação. Tá? Esses 2 modelos de apresentação, gente, são bem diferentes, né? As escolhas foram bem diferentes em relação aos 2 grupos.
Vocês querem fazer alguma pergunta? Ficaram com alguma dúvida, né? Sobre o que vocês podem fazer na apresentação de vocês? Alguma coisa chamou a atenção? Tá tranquilo, gente? Sim, professor. Não, professor. Sim, professor. Sim, professor. Muito bem. Se vocês não falam, fico até achando que caiu a conexão de todo mundo, não tem mais ninguém me ouvindo. Eu sei que é sexta-feira, tá todo mundo cansado, né? Mas já daqui a pouquinho, né? Eu vou fazer um intervalo e aí depois do intervalo chamada, aí vocês vão ficar, né, livres aí para trabalhar com o grupo na montagem dos slides ou finalização da etapa 4. Eu vou ficar na conexão até as 22 para atender dúvidas e perguntas de vocês, para quem tiver, né, produzindo slide ou estiver fazendo a etapa 4 ainda, né? Provavelmente devam estar fazendo. Vou ficar na conexão, mas vocês ficam livres aí para, né, fazer a produção de vocês depois da chamada, tá, gente? Então, vou mostrar só mais dois, tá? Mais rapidinho agora, com menos detalhamentos, como eu fiz nos dois primeiros, mas só para mostrar as diferenças, né? E as escolhas que cada grupo vão fazendo de acordo com o seu tipo de negócio, de acordo com aquilo que querem justificar na sua apresentação, tá? Então, aqui nós temos a empresa VEG Hair, né? Eram produtos aí na área, né, da ecociência, sustentabilidade. Eles, diferente dos demais grupos, né, dos dois primeiros pelo menos, né, não utilizaram, né, um fundo especial para produzir, né, as suas cores, enfim, né, utilizaram aquele modelo, exatamente aquele modelo que está lá no Google Documentos, né, lá no Google Apresentações. Lá na N2 tem lá o roteiro e tem um modelinho de slides. Aquele modelinho de slides lá foi o que esse grupo aqui utilizou, tá? Você utilizou exatamente aquele modelinho de lá e digitaram, colocaram as informações, né, da sua empresa para apresentar diretamente lá, entregando, então, os slides, né, dentro do N2 com aquele modelo lá, tá? Mas, né, como vocês já viram, né, não necessariamente precisa ser dentro desse modelo padrão da QI, vocês podem fazer fora, né, salva o PDF, adiciona o arquivo lá e faz a entrega do N2 com esse arquivo que vocês elaboraram, tá? Então, aqui, o slide de abertura, tá? E depois vem 10 slides de apresentação. Assim como os dois primeiros grupos, eles também, né, fizeram 10 direto, né? Então, na verdade, ficou 1 de capa e 9 de conteúdo, né? Tá? Então, fiquem atentos a isso. É 1 de capa e os outros 10 de conteúdo. Então, dá 11 no total. Então, o nome da empresa, o nome dos integrantes do grupo, ok. Aí vem, né, eles apresentaram quem são, né? Quem é a VEG Hair, o que ela faz, que tipo de produto é, né? Como é que ela produz esses produtos, né? É uma indústria voltada à produção de produtos 100% veganos, tá? Apresentaram sócio. Olha só como é diferente dos outros, né? Elas aqui escolheram, né, fazer uma apresentação bem detalhada do sócio, colocaram, né, a imagem do perfil de cada uma, né, o nome, o quanto cada um estava investindo na empresa, a função desse sócio na empresa, tá? Até ficou bem interessante, né, e bem diferente dos demais nesse sentido, né? Então, vocês podem inovar em alguma coisa, né? Não precisa ser igual, né, o que normalmente, né, se faz, né? Então, pode ter alguma característica diferente, uma característica diferente na hora de apresentar os sócios, né? Tá? A localização do negócio, aqui buscaram mais um padrão, né, como se estivesse lá no roteiro, né? Não precisa ser assim, a gente já viu, né, nos outros um formato diferente, mas nada impede que seja, né? E aqui é importante, gente, é a apresentação, né? Então não precisa seguir aquele padrão, né, que está lá no roteiro, do tipo, tem que ter o título da imagem, um número embaixo, fonte 2 pontos, autoria própria. Não, né? Na apresentação não precisa isso, tá? Mesma coisa do tamanho da fonte, a cor da fonte, né? Aí é livre dentro da apresentação, né? Desde que seja legível, né? E o tamanho da fonte seja
né, um tamanho de fonte adequado, né, que não fique muito pequenininho, né, que não dê para entender, tá? Aqui eles trouxeram um layout, né, bacana o layout, eles utilizaram aqui aquela ferramenta que eu indiquei lá, o Floor Planner, porque lá no roteiro elas utilizaram o layout em 2D, né, aquele que mostra a planta baixa. No layout aqui da apresentação, eles trouxeram esse layout em 3D, que é uma coisa que lá, aquele Floor Planner permite fazer, né, dá para fazer layout em 3D lá. Então ficou bem bacana, né, mostraram o espaço interno da empresa, né, em 3D, explicaram o que é cada espaço desses, né, e apresentaram o layout da fachada, né, da empresa, como é que seria a entrada da empresa, o logotipo, as cores, né, como é que estaria organizada a entrada dessa empresa. Muito bacana também, foi uma escolha diferente, né, do que os outros grupos fizeram. Apresentaram a parte estratégica, missão, visão, valores, tá? Isso acaba sendo sempre alguma coisa importante, né, para demonstrar, né, como é que essa empresa vai trabalhar, né, quais são os seus valores, né. Lembrando que a gente está apresentando para convencer um investidor a comprar a ideia, né, então esse investidor tem que entender, né, quais são, né, os valores dessa empresa, né, sua missão, enfim. Trouxeram os produtos e apresentaram detalhadamente, né, a descrição dos produtos, como cada produto, né, então é produzido, o quanto, né, de faturamento cada produto pode trazer para a empresa, né. E lembrem, né, gente, era lá no roteiro, era de 3 a 5 principais produtos, né, e elas trouxeram aqui os 5 principais produtos, né, da empresa delas, né, uma empresa de produtos, né, de beleza, enfim, né, relacionados aí com o uso, né, de matérias-primas que são de origem vegana, né, sem uso de produto animal ou sem testar, né, os produtos, né, em animais, por exemplo, tá? Falaram das estratégias promocionais, tá? Que nos outros grupos, né, até teve um pouquinho sobre as estratégias promocionais ali, né, mas não chegaram a apresentar, né, o Facebook da empresa, o Instagram da empresa, né, aqui elas trouxeram, né, 2 das estratégias, né, trouxeram a matriz SWOT, né, para falar das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, né, o que a empresa tem, né, de forças no momento que está abrindo e o que ela tem de coisas a melhorar ou oportunidades que ela pode ter no futuro, né, e fecharam com as considerações finais, né. Tá. Então são escolhas também que são diferentes lá dos 2 primeiros grupos, né. Trouxeram a parte financeira dos sócios, mas na parte de custos, investimentos, né, e o quanto vai trazer de faturamento na venda dos produtos. Não trouxeram tabelas nem valores de forma direta, né, mas falaram disso no momento da apresentação dos produtos, né. Então, apresentaram cada produto, a descrição básica deles e quanto de faturamento cada um traria, quanto seria o custo, né, de cada produto. Tá? Fechamento financeiro, quanto é que daria o DRE, o balanço, elas falaram nesse momento aqui. Tá? Não escolheram mostrar gráfico, né, nem valor de número na apresentação em termos da contabilidade. Né? Elas usaram a fala para isso. Tá? Então, uma característica diferente, né? Porque no primeiro grupo a gente viu bastante número, né? No segundo grupo, nada de número, tudo falado, né? E nessa aqui, alguma coisa de número no início dos sócios, e depois aqui uma parte, né, em que falaram dos números, né, da parte financeira, né, do preço de venda, do faturamento, né? Então, esse aí ficou um pouco híbrido, né, em relação aos outros 2, né, que foram para extremos diferentes, tá? E por último, gente, antes de dar um intervalo para vocês, um trabalho ficou muito bom, mas ficou bem fora do tempo, muito fora do tempo, tá? O grupo não observou a quantidade aquela máxima dos slides, e a gente falou em vários momentos já nessa quantidade máxima, né, as aulas anteriores, né, e agora reforçando bastante de novo, e esse grupo foi até 23 slides, né, foi um problema, né, porque como é que, né, os outros grupos ficaram dentro do tempo, apresentaram bem, tiraram nota máxima, 10. Como é que eu vou dar, por exemplo, uma nota máxima para um grupo que não cumpriu as regras, né? E os outros cumpriram? Então, né, mesmo que tenha ficou muito boa, tá? A apresentação da Ecovest, a ideia do negócio e tudo. Mas com 23 slides, né? Se outro grupo apresentou em 10 e apresentou muito bem, vai ficar com nota 10. Comparativamente, esse grupo aqui, né, apresentando em 30 minutos,
23 slides, né? Mesmo que seja muito boa a apresentação, não tem como dar a mesma nota para aquele grupo que fez tudo certinho, tá, gente? Então, cuidem isso, tá? Eu sei que às vezes, né, na hora de fazer o slide, né, tem muita coisa boa para colocar e a gente começa, puxa, isso aqui tem que ter, e extrapola, né? Acaba esquecendo dessa regra dos 10. Então, gente, tá? A regra é 10, tem 2 minutos de tolerância. Então, para esses casos que, puxa, isso aqui não pode faltar, é essencial, já tem 10, tá? Quer colocar mais um, mais 2, no máximo 12, porque aí tem o tempo de 10 a 12, tá? Esses 2 minutinhos a mais, dá para colocar mais um, né? Mais 2 slides, para não estourar o tempo, tá? Aqui é a Ecovest, o grande problema foi, né, fizeram 23, tá? Tem o nome da empresa, o nome dos integrantes na capa e depois vem o restante dos slides com conteúdo, tá? Esse aqui, assim como os 2 primeiros, né, não fez lá dentro do Google apresentações, dentro daquele modelo que tem, né, da QI, eles fizeram fora, né, salvaram em PDF e adicionaram dentro lá, né, da entrega da N2, do mesmo jeito que os 2 primeiros grupos. Utilizaram também, né, as cores da empresa para o fundo de todos os slides, né, o que ficou bem interessante, tá? A questão é, como vocês viram, os outros grupos escolheram fazer, né, apresentar e colocar os elementos ali e apresentar coisas de forma falada, né? Então, eu coloquei o produto aqui, quando eu colocar os produtos, aí eu falo do faturamento que vai dar cada produto, quanto é que, né, vai ter de custo para fazer os produtos, ou seja, eu aproveito aquele momento do produto para falar daqueles valores que às vezes estão em várias tabelas, né? E isso torna essa apresentação mais concisa, porque num slide eu falo várias coisas, né? E torna a apresentação mais concisa. Vocês vão ver que nessa apresentação da Ecovest aqui, eles escolheram colocar tudo nos slides, né? Em vez de colocar num slide a coisa básica para poder falar, eles resolveram colocar várias coisas para falar nos slides. Foi isso que estourou a quantidade, tá? Aqui eles falaram da história da empresa, por que ela foi criada, né? Aí colocaram o logotipo, o slogan, aí falaram do enquadramento tributário, aí colocaram o organograma da empresa, aí vocês viram que em alguns grupos está num slide só, missão, visão, valores, tal layout, num slide só. Aqui eles colocaram, né, um por slide, né, missão, visão, valores. Acaba querendo ou não, né, se eu distribuo uma coisa que pode estar num slide só em 3, vai acabar tomando tempo, né? Tá? Capital social da empresa, né? A distribuição do valor dos sócios, o estudo dos clientes, né? O resultado, né, em relação àquilo que foi obtido na pesquisa, o estudo dos concorrentes, né? Então, os outros grupos também falaram disso, tá? Mas foi bem mais conciso, né? Não encheram de slides, né? Para tudo que eles queriam falar, né? Capital de giro, então começou a colocar muita tabela, muita coisa, provavelmente vai estourar a quantidade de slides e estourar o tempo, né? Então cuidem, sejam mais concisos, como os primeiros grupos que a gente viu, tá? Eu deixei esse por último aqui justamente para mostrar esse excesso de coisas, tá? Capital de giro. Os produtos, aqui tá os produtos principais deles, tá? Então, aqui, gente, seria um bom momento, né, para falar do preço de venda, do custo, da característica dos produtos, quanto daria de faturamento na empresa, né, que seria o capital de giro para fazer, né, esses produtos. Então, não precisava ter esse monte de slide com, né, com várias tabelas, né, eles poderiam, né, explorar isso no momento de falar do produto, né, deixa a apresentação mais enxuta, dentro do tempo, né, sem tanta informação assim de tabelas, por exemplo, tá? Mas dá para colocar algumas tabelas sim, né? Só tenham cuidado nos excessos, tá? Maria Emanuele levantou a mão, pode falar. Ali quando tu falou agora que apareceu os produtos ali, tu falou que eles podiam já ter explicado valores, o preço, tudo mais ali. Se na minha apresentação, porque no meu outro técnico, os meus professores falavam, tipo, quanto menos tu colocar informação escrita, melhor, fica mais atrativo se tu usar várias imagens, né, digamos assim. Sim. Se na minha apresentação agora eu puder colocar uma imagem e explicar várias coisas dentro daquilo ali, tá ok pra ti? Ou tu quer que eu
Perfeito, Faça é isso. tópicos A iguais. ideia da apresentação é exatamente essa, tá, Maria? Porque o detalhe das tabelas, dos cálculos, tá no roteiro. Uhum. O objetivo da apresentação é convencer, tá? Um investidor está aqui olhando a apresentação, então está ouvindo tudo que está sendo dito, né? Imagina assim, tá? Então, quando eu falar do produto, eu posso falar, né? Qual seria o preço de venda de cada produto, quanto de faturamento daria, qual seria o custo, né? Isso leva para um faturamento lá no DRE, né? Ao ano de tanto, entendeu? Uhum. Dá para Sim, fazer entendi. isso nesse momento. Entendi. Eu achei que eu tava com dúvida se podia só colocar uma imagem e explicar aquilo ali, ou se tu igual queria que colocasse escrito, mas de uma maneira menor, entendeu? Uma maneira reduzida que não poluísse o slide, digamos assim. Como a gente viu em outros grupos ali, eles até colocaram algumas informações e deu certo, né? Porque ficou em 10 slides, né? E tinha os números, né? Porque o primeiro grupo tinha bastante números, né? Foi uma outra escolha, tá? Dá para ser assim? Dá, mas aí tem que ficar dentro dos 10 slides, tá? E dá para ser daquela segunda forma do iService, tu viu que o iService ali era, né? Por exemplo, o logotipo, o slogan, né? E era a informação visual. E eles explicaram tudo, explicaram as cores. E o outro grupo não, colocou o texto dizendo o que era cada cor, né? Então, são escolhas diferentes, né? Mas né, dá para ser sim, né? Nessa parte mais visual, né? Eu acho que aquilo que tu está pensando está mais né, dentro do estilo da apresentação do iService, né? Sim. Que era uma coisa mais né, gráfica, assim, né? Menos informação numérica, né? Mas eles não deixaram de apresentar os números, tá? Eles só na apresentação, né? O visual dela foi mais enxuta. Tá bom, obrigada. Tá? Aqui eles apresentaram o marketing né, da empresa, naquela questão, né, redes sociais, né, enfim. Tá? Apresentaram aquele marketing, tem o digital, tem o marketing físico, né, o flyer da empresa, o cartão de visita. O layout, aqui o layout ficou um pouco prejudicado pelo que, né, gente? Eles não colocaram, escolheram colocar uma legenda, tá? Mas não colocaram o que significa cada cor, né? E aí, na hora da apresentação, a ideia deles era, né, ter a legenda para não ficar lembrando o que era cada espaço. A pessoa que apresentou aqui, depois não lembrava o que era o amarelo, o que era o vermelho, o que era para explicar o layout, né? Porque não era a pessoa que tinha feito o layout, mas ela ia apresentar essa parte, né? Então, uma outra dica que eu dou para vocês né? Bom, se eu vou apresentar uma coisa que eu não desenvolvi no trabalho, eu vou estudar bastante para não ter problema na hora, né? E, claro, se eu puder, né, dividir dentro do grupo, né, colocar para as pessoas que fizeram aquele desenvolvimento ali, aquela apresentação, tanto melhor, né? Então, outra dica. Trouxeram uma matriz SWOT, a capacidade comercial da empresa, né, quanto venderia, né, a empresa. Trouxeram um fluxograma né, do principal processo da empresa, os investimentos e fontes de recursos, faturamento mensal, balanço de abertura. Então, vocês viram que eles colocaram muita coisa, né? Por isso estourou aqui 23 slides, né? E os outros grupos que a gente viu antes, né? Cumpriram com a apresentação, né? Não precisaram colocar a informação no slide para apresentar. Tá lá a imagem, eu vou lembrar, tá para mim apresentar, então eu vou falar disso no momento, né? Que surgir aquela imagem da minha apresentação, né? Eu vou falar da empresa, eu já vou falar desses detalhes, não precisar colocar os números direto na tela. Né? São escolhas, tá? Se bem que, né? Nós tivemos aqui num primeiro grupo, né? Escolhas que mostravam números, né? No meio da apresentação, né? Tivemos isso, mas ficou enxuto, ficou dentro dos 10 slides, né? A outra, muito menos números, mas falaram dos números, tá? Só não estava nos slides. Né? Aí depois a gente teve uma mais híbrida, né? Então, no início apresentou lá a questão dos números dos sócios, mas depois, na hora de falar de faturamento, preço de venda, custo, apresentaram a imagem dos produtos e falaram isso, né? Falaram dos números aqui, sem que os números estivessem aparecendo em tabelas, né? Por exemplo, são escolhas diferentes, né? Então, são 3 modelos iniciais diferentes, né? Cada um deles fazendo as escolhas certas e ficando dentro dos 10 slides, tá? E aí eu deixei o último justamente para isso, né? Para mostrar para vocês que né, se quiser colocar tudo nos slides, realmente não vai conseguir, né? Aí tem que usar estratégia, criatividade, né?
pensando, eu vou colocar tal imagem na tela, mas quando tiver essa imagem é disso que eu vou falar. Vou aproveitar os produtos para falar da parte financeira, do faturamento, né? Enfim, tá? Que foi mais ou menos a pergunta que a Maria Emanuele tinha feito, né? Certo, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida que vocês queiram fazer? Prof, eu percebi que os slides são bem aleatórios, né? Eles não vão pela ordem do roteiro, no caso. Eles seguem uma sequência da lógica que o grupo escolheu. Então, nada impediria, tá? De vocês começarem, por exemplo, depois da capa, já começar a falar, por exemplo, da parte financeira da empresa. Não teria esse impeditivo, tá? Claro que uma lógica principal vou começar, primeiro falar o nome da empresa e vou apresentar a empresa. E aí depois, se eu quiser colocar, em vez de colocar a sequência, né, vem o marketing, depois vem a contabilidade, posso colocar a parte financeira primeiro, né, deixo o marketing para depois, não tem problema nenhum nessa lógica, tá, Liliane? Tá, então assim, deixa eu ver se eu entendi. Primeiro apresenta a empresa, depois a gente pode fazer como Isso, quiser. se quiser inverter, né? Eu apresentei a empresa, o seu nome, o que ela é. Aí, se eu quiser inverter depois, colocar o contábil primeiro, para depois colocar o marketing e depois os produtos, não tem problema nenhum, tá? Desde que esteja numa lógica, né? Vai ficar melhor para vocês assim. Vocês acham que isso fortalece a ideia, fortalece o argumento de vocês? Não tem problema, tá? Tá bom, prof. Obrigado. Nada. Ótima pergunta da Liliane, gente. Mais alguém? Se vocês estão tão tranquilos, pessoal, vamos fazer o nosso intervalo, então. Um intervalinho de 15 minutos. Aí depois do nosso intervalo a gente faz a chamada. E aí vocês, então, né, vão produzir, enfim, a etapa 4, produzir os slides de vocês, né? Porque muita coisa já dá para produzir, né? Porque já tem a etapa 1, 2 e 3 pronta, né? Então essa parte aí já dá para estar dentro dos slides, né? Se estiverem terminando a etapa 4, né, vai faltar pouca coisa aí para acrescentar em relação aí aos slides depois, né? Certo, gente? 15 minutinhos, então. Agora são 20 horas, 20 minutos. 20 e 35 a gente volta do intervalo para a chamada, tá? A Suelen perguntou se pode falar da localização. A escolha é de vocês. O que vocês querem falar na apresentação, né? Se quiserem falar da localização, se isso é importante, se isso vai convencer, se isso vai justificar, né? Quem está assistindo a apresentação de vocês que o negócio é válido, né? Então, justifiquem, né? Põem a localização e falem dela, né? E digam por que a empresa é muito boa, né? Esse local foi escolhido por isso, e aí vai dar certo por causa dessa localização, do fluxo de pessoas, vai ter uma justificativa do porquê estão apresentando, a escolha é de vocês, tá, Suelen? Tudo que está no plano escrito, vocês podem apresentar na apresentação de vocês. Tudo que vocês escolherem e couber nos 10 slides. E aí você tem que escolher o que é importante, o que vai justificar, né, a validade da empresa de vocês. Tá, Suelen? Eu vou fechar só o microfone e a câmera durante o nosso intervalo, então. E aí, às 20h35, abro novamente para a gente fazer a nossa chamada, tá? Até daqui a pouquinho. Até, prof.